Olá, bem-vindo de volta, meus caros amigos, a mais um episódio da saga de Badab. E hoje, o tirano, depois de ter sido isolado de todos os outros capítulos que o apoiavam, e o último capítulo, os Executioners, não só ter sido derrotado, mas se tornou contra eles. No caso, não foram derrotados em batalha, né? Ele virou um inimigo, então foi algo pior. E o tirano, no momento, vai fazer uma mudança de rumo, uma mudança na liderança do seu pequeno império, que agora está ficando cada vez menor, enquanto a justiça imperial tá vindo buscá-lo. Mas o tirano vai jurar, de pé junto, que os fortes são mais fortes sozinhos. Vamos iniciar para te entender como isso chegou nessa situação. Inicialmente, nós sabemos, a gente está vendo a campanha até aqui, que a Guerra de Badab está nas etapas finais. O antigo mini-império do tirano, o seu pequeno 500 mundos de ultramar aqui que ele construiu, o seu reinado pessoal na zona autônoma adjacente a Maelstrom, estava cada vez menor. As forças imperiais, depois que o tirano decretou a justa sucessão do império, porque ele se sentiu traído quando o império não mandou forças o suficiente para invadir a porcaria de uma tempestade material, ele estava ficando louco. E o império recusou mandar tropas para morrer, por isso ele decidiu se separar. E a pior coisa do universo, ele parou de pagar o imposto imperial. Isso não pode, isso não deve. O cobrador de imposto foi lá e ele falou: Lufthuron, você tá devendo pro império. Lufthuron pegou uma pistola bolter e falou: imposto é roubo. Pum! Nesse momento, heresia total, o império não iria poupar despesas para eliminar esses caras. E assim, depois dos conflitos que a gente viu até aqui, os Astroclaws, cujo número era o maior de todos os defensores da Maelstrom, porque eles também cometeram o grande crime heresia de modificar a semente genética e fazer experimentos com ela para produzir novos super soldados cada vez mais rápido, claro, com maior probabilidade de falha e mutação, mas por fora eles parecem estar normal. O que está errado? A cabeça deles está ficando bem alterada. Muito bem, é assim que o caos funciona. E agora eles estavam completamente entrando numa insanidade. Eles adoravam mais o tirano do que o próprio imperador. E esse local virou o último reduto de defesa dos inimigos do império na zona autônoma adjacente a Maelstrom. E infelizmente, por ser o orgulho do tirano isso aqui, esse também era o local mais bem defendido. O sítio, a Badab, a Guerra de Badab, estava nas etapas finais, sim, mas as etapas finais vão ser as mais difíceis. E falando nisso, aqui é onde fica o maior número das tropas da Legião do Tirano. Tropas regulares que ele treinou, que são leais, incrivelmente leais aos Astroclaws, e que provaram em diversas vezes que elas conseguem parar o avanço mesmo dos outros super soldados. Claro, uma taxa de morte de um super soldado para 136 da Legião do Tirano, mas o que quer dizer que com apenas
alguns milhões de soldados, eles vão conseguir eliminar todos os capítulos se a taxa de atrito se manter nesse nível. Portanto, a legião do tirano, que também defendia Kibadab, em uma forma feroz e completamente sem se importar com a própria vida, porque eles estão vendendo a vida deles em troca de defender a sua família, a sua casa, aquilo que eles acreditam. Eles estão lutando com uma moral e com uma honra que eles não vão desistir, porque na cabeça deles, eles estão fazendo a coisa certa. Pelo menos era assim até agora. Como? Olha, eu vejo aqui no canal que vocês gostam de saber como é a vida no 40 mil, como é que é as pessoas normais, como é que é o povão. A gente gosta do pessoal aqui do povão, esse canal é povão, é isso aí mesmo, galera. Então, o que acontece no chão, o que acontece na vida do João, do Pedro, claro que eles não têm esse nome, porque no futuro eles devem ter uns nomes bem esquisitos, mas o pessoal comum, pessoal padrão. Eu quero saber o que eles achavam disso aí, como é que estava a vida no setor de Badab, como é que está a situação como um todo. Então, vamos lá. Antigamente, antes dos Astroclaws, era meio que cada um por si. Como assim? Aqueles que tinham dinheiro e influência conseguiam recrutar alguns mercenários e exércitos particulares para defender os seus interesses. Uma companhia grande de mineração poderia ter um pequeno exército de mercenários que defenderia os funcionários daquela companhia, mas principalmente a estrutura do lugar, contra ataques, digamos, de orcs, piratas e coisas assim. Então, os locais que eram ricos e poderosos tinham uma certa defesa, enquanto outros tinham bem menos defesa. As forças imperiais que foram colocadas para defender essa região, elas foram colocadas mais para segurar que isso aí não se espalhasse para o resto do império, não como uma total proteção de todos os sistemas. Portanto, aqueles que ficavam próximo das fortalezas imperiais, como o próprio Badab era uma fortaleza imperial antigamente, era uma região defendida ali, mas os outros planetas e as pessoas que viviam em colônias mais afastadas, elas estavam à mercê de qualquer coisa que viesse desse mini olho do terror, a Maelstrom. Então, era uma vida difícil, perigosa, e tu não sabia se tu podia contar com quase nada, nem ninguém, nesse local desolado, no literal fim do universo. E, com isso, era uma vida sofrida, e as pessoas, em grande maioria, que se o planeta não era rico em recursos naturais, eles teriam umas vidas bem difíceis. E se o planeta era rico em recurso natural, a maioria das pessoas ia ter uma vida bem difícil, trabalhando com salário mínimo, enquanto algumas poucas pessoas em empreendimentos privados ficariam multimilionários vendendo aquilo lá. Mas aí existiria um certo desenvolvimento naquele planeta, uma melhor qualidade de vida em geral, mas nada assim fenomenal. E os Astroclaws, quando eles vieram para cá, eles foram vistos junto com os Lamentadores. Os Mantis Warriors já tinham sido colocados há muito tempo nessa região, porém eram 1000 super soldados para cobrir uma região espacial gigantesca, não tinha como. E agora que novos anjos do Imperador vieram para cá, as preces daquele povoado que foi atacado de novo por piratas, que tinha que pagar proteção para sindicatos criminais de piratas espaciais humanos, orcs e qualquer coisa, para não ser totalmente devorados e destruídos, que viviam a vida à mercê dessas forças malignas da região, agora tiveram as suas preces atendidas. E os Astroclaws trouxeram a essa região um período de prosperidade e paz que nunca antes tinha sido visto. 3.000 super soldados costumam fazer isso. Claro, não é bem 3.000, era para ser um número menor, mas no fim ele foi aumentando, meio que sem parar. Independente, agora com mais mão de obra,
eles conseguiram resolver o problema da segurança aqui, e agora o tirano, depois que o antigo mestre de capítulo dos Astroclaws morreu e ele virou o herói do momento, ele usou essa popularidade para se declarar o novo líder aqui do setor de Badab. E para as pessoas comuns, o que eles viram disso aí? Para eles estava na hora de alguém competente fazer alguma coisa. Não mais o status quo de eles pagar dinheiro de proteção, ficar à mercê de alienígenas, heréticos e corsários. Não. Tá na hora do Império levar a luta para os seus inimigos. Portanto, e também a propaganda, porque o tirano tomou conta de toda o top, assim, a parte de cima do governo e da publicidade, tudo que é coisa que tinha influência e poder. Então, quem obedecia estava tranquilo, quem não obedecia era convidado a se retirar da nave. Mas senhor, a nave está no vácuo espacial, não posso fazer nada. Então, quem não obedecia o tirano meio que tinha a vida bem mais curta. Quem é devoto do Deus Imperador vai ver o Deus Imperador muito mais cedo. E com isso, o tirano fez jus ao nome e tomou o poder à força. Mas pro povo, vida que segue, muda nada, vou ter que trabalhar amanhã do mesmo jeito. E eles continuavam dando, meu Deus, o tirano matou uma família nobre que ninguém gosta. Dane-se. Então, tipo, o povo não fez nada pelos nobres, pelas pessoas que eram contra ele, até porque tu ser contra os defensores sagrados do imperador que vieram pra cá pra nos proteger, pega mal também. Então a grande maioria ou foi na linha do tirano ou ficou com a cabeça quieta, e os que eram contra foram um a um silenciados ou exterminados. Enquanto isso, o povo continuou a sua vida regular e as notícias vinham sempre: vitória dos Astroclaws contra alienígenas terríveis, vitória dos lamentadores contra corsários, permitindo o suprimento de comida no mundo tal, evitando que milhões passem fome, vitória dos Mantis Warriors, derrotando um rei pirata terrível que tinha cometido tantos e tantos crimes contra a humanidade. Uau, nossa! E assim, as pessoas foram sendo alimentadas, aquelas fontes de informação e tudo mais, e elas foram ficando fanáticas pelo tirano, até porque finalmente alguém estava se coçando, alguém estava levando a luta para o inimigo, e finalmente parecia que as coisas estavam dando certo. O número de ataques, o número de naves perdidas, o número de cidades destruídas, o número de pessoas tomadas como escravo pelos Dark Eldar, tudo que é coisa de ruim começou a diminuir, e as pessoas viam isso no seu dia a dia. O tirano começou a investir em enormes projetos de defesa, enormes projetos de construção de proteção espacial que davam às pessoas um sentimento de segurança. Ele era realmente, sim, completamente rigoroso na questão da lei, mas tu não pode negar que a qualidade de vida e que a segurança do sistema nunca foi tão boa. Com isso, ocorreram em torno de 100 anos de prosperidade na zona autônoma adjacente a Maelstrom, não no sentido de nossa, agora todo mundo tá rico, mas no sentido de a qualidade de vida da população em geral ter sido melhorada. Não mais tu temia pela tua vida, não mais tu precisava aguentar um nobre chato na TV falando como a vida dele estava difícil, porque agora, depois dessa nova onda de poluição, ele teve que botar um cano mais resistente para que o esgoto dele desça nos blocos habitacionais lá embaixo. Então, cara, vai tomar banho o bloco habitacional onde as pessoas aqui vivem. Por isso, o pessoal realmente, não vou dizer que
todo mundo, claro, nunca é unânime, mas a maioria da população apoiava fielmente os Astroclaws e o tirano de Badab. Com isso também, o número de voluntários da Legião do Tirano era gigantesco. Não, assim, imagina, tu ter vivido a tua vida inteira com medo de que um dia um orc iria vir devorar a tua família, com medo que um dia, eu quero ser piloto de nave. Não, tu não pode, porque a tua nave vai ser atacada e os alienígenas vão matar todo mundo lá dentro. Então, quantos sonhos perdidos, quantas vidas perdidas, quanto medo que as pessoas tinham desses inimigos lá fora. Agora o tirano deu a eles uma chance da pessoa comum fazer alguma coisa. Não só isso, como agora aquelas antigas PDFs aqui do planeta, que eram basicamente forças... não tinha uma PDF grande. Cada planeta, claro, tinha suas defesas locais, mas não era assim uma coisa conhecida ou algo maior. Agora não, era um negócio uniformizado, padrão, com treinamento rigoroso. E se tu fosse um membro da Legião do Tirano, nossa cara, o status que vinha com isso aí, tu era um defensor da Maelstrom do mesmo jeito que os anjos do Imperador, era algo incrível. E foi investido muito no treinamento e no preparo desses soldados, equipamentos de primeira linha, até mesmo regimentos blindados, e os soldados eles tinham e acreditavam com toda a força de vontade que eles estavam fazendo bem para o seu planeta natal, para o seu sistema, para aquilo que ele conhece. Imagina que a Terra é um dia atacada por alienígenas e nós podemos agora, todo mundo vai ser recrutado. Tu vai lutar, cara, porque tu tá defendendo o teu planeta. Essa era a mentalidade deles. Por isso, a Legião do Tirano lutava quase que até o último homem. Claro, eles também são humanos, né? Eles vão se render no final, quando não tem mais esperança. Mas em si, eram umas batalhas sangrentas. Eles eram treinados no uso das suas armas, eles eram treinados em coordenação dos regimentos, eles eram treinados no uso de veículos e táticas avançadas combinadas, eles tinham artilharia, eles tinham munição, eles sabiam usar, e isso aí seria uma ameaça para qualquer um. Felizmente, com o tempo, começou o Império a fazer alguma coisa, vendo que o tirano não estava pagando imposto, e também por causa dessa megalomania e completamente ignorar a lei imperial, e eles decidiram então enviar alguma coisa para resolver esse problema. O sistema de Cartago, que era próximo aqui da zona autônoma, junto com os Firehawks, foram os primeiros a lutar. E o que a população geral escutou quando o tirano estava enfrentando? Como é que eles vão justificar que eles estão lutando contra tropas imperiais? O tirano, na sua propaganda, comentou que isso aqui, meus amigos, não é uma guerra, é apenas um exercício militar especial. Não é nada assim de, mas não é guerra, isso aqui é um projetinho especial militar que eu tô fazendo ali do lado. Relaxa, pessoal, tá tudo certo. E os Firehawks tentaram de novo e não conseguiram destruir as defesas dos 3 capítulos juntos. Portanto, eles estavam vencendo, e o tirano mudou a retórica para dizer que, na verdade, isso aqui era uma disputa de fronteira. Nada mais do que uma disputa de fronteira contra aqueles corruptos e malvados senhores do sistema de Cartago, e agora eles estavam tomando o que era por direito da zona autônoma para garantir a defesa e a prosperidade da região. Com isso, a população achou que beleza, ok. Cartago, aquele sistema corrupto, ruim. Esse Cartago e a zona autônoma é tipo Brasil e a Argentina. Aquela rivalidade, se a gente tem aquela rivalidade histórica, seria uma coisa do mesmo nível. E então, beleza, se o Cartago tá se ferrando pra gente se dar bem,
tá ótimo, não tô nada contra. E por que os anjos da vingança do imperador estão lutando contra outros anjos da vingança do imperador? Aí é um pouquinho mais difícil de justificar, mas os Astroclaws comentaram que eles estavam errados e que eles eram corruptos, os Firehawks, e tinham se vendido para os tiranos, aliás, tiranos não, porque tirano é ele, para os ignorantes do sistema de Cartago. Com isso, a vida continuou praticamente que idêntica para a maioria da população, então não se viu muito, não fede nem cheira, e com isso a popularidade do tirano se manteve nas alturas. Porém, quando a Inquisição declarou os separatistas como traidores, aí já começou a ficar um pouco mais difícil de tu manter a fachada, mas o tirano tinha um carisma incrível e uma retórica preparada. O inquisitor que mandou isso aqui é por uma picuinha pessoal, é perseguição política. Eu sou o homem mais honesto da região autônoma, dá pra nascer no Império do Homem alguém mais honesto do que eu. Então, o tirano, demonstrando que ele, falando que ele era o cara mais honesto, com certeza não deve estar mentindo, porque um cara que se diz honesto não mente, né? Óbvio. Então o tirano novamente enganou a população, dizendo que isso era uma perseguição pessoal da Inquisição, uma espécie de vingança pelo que os lamentadores fizeram com eles, que eles expulsaram eles do sistema, que os caras foram babaca, e com isso ele fez todo um complô, um negócio para explicar que na verdade são os inimigos dele, que foram os mesmos que negaram os reforços para poder vencer os inimigos da humanidade dentro da Maelstrom. Foi esses mesmos inimigos na administração imperial, uma espécie de câncer, um bando de corrupto, egoísta e que queria a cabeça do tirano, e eles fizeram isso para derrubar o tirano do poder, não visando o mal que eles estavam fazendo para o Império e para a sociedade aqui na Zona Autônoma. Com isso, novamente, ele ganhou a população, ele ganhou a crença do povo de que ele estava do lado certo da história, não só do povo, mas também dos outros mestres de capítulo que lutaram juntos aqui para defender a Maelstrom, e alguns eu acredito que eles realmente acreditavam que ele conseguiria pacificar essa região. Ele tentou e por 100 anos deu certo, e poderia ter dado mais certo talvez, mas ele não tinha soldados suficiente, e o que eles sabiam é que o Império recusou e recusou e recusou de novo, retirou recursos deles várias vezes, deixando eles cada vez mais fracos, e deram a eles uma missão impossível, porque pacificar isso aqui era impossível. Portanto, ele manteve o apoio dos outros mestres de capítulo e da população da região, mesmo sendo declarado traidor pela Inquisição. E, ok, tudo bem, mas e quanto à guerra até agora? Porque ele está defendendo um local muito extenso, a legião do tirano está defendendo vários e vários mundos. Como ele vai justificar que eles já perderam a maior parte do seu sistema e que eles estão agora encurralados no sistema de Badab? Isso vai ser um pouquinho mais difícil dele explicar, até porque os anjos da vingança do imperador estão vindo cada vez em maior número, e capítulos extremamente leais como os Red Scorpions agora estão enfrentando as forças humanas da Legião do Tirano e os Astroclaws, o que era difícil de justificar a tua população. Com isso, com o passar dos anos, já tem quase 8 anos esse conflito, a Legião do Tirano foi decaindo em qualidade e número, porque tá levando atrito, e eles começaram a recrutar um pessoal mais de segunda linha, terceira linha, quarta linha, totalmente pessoas que seriam rejeitadas em outras questões de treinamento, eram colocadas agora para a Legião do Tirano. Se tu consegue segurar uma arma, vai para lá.
E quanto à mudança de rumo, nesse momento a fachada do tirano meio que caiu por terra, porque ele se viu cercado de inimigos. Ele viu o seu último aliado, os Executioners, trair ele. Ele decidiu de uma vez por todas cortar os laços com o Império. E com isso, até esse momento, o culto imperial, a adoração ao Deus Imperador, totalmente permitido. Eles ainda se diziam, eles se separaram do Império, mas eles estavam fazendo o seu dever imperial. Eles ainda se diziam parte do Império, não mais. No momento que o Lufthulin chegou agora, ele acabou com isso. Ele declarou e proibiu qualquer símbolo e culto ao Império corrupto e decadente, e aqueles falsos administradores que dizem falar pelo Imperador. Foi destruído os enormes templos e qualquer monumento ao Império e ao Imperador. Os símbolos da águia de duas cabeças, que é o símbolo imperial, foram sendo destruídos. Membros do clero, membros da eclesiarquia, no caso que é o clero, membros que eram das famílias reais que eram fanáticos ou envolvidos com o culto imperial, começaram a ser caçados. Qualquer um agora que tivesse alguma dissidência, por mínimo do mínimo que fosse, contra o tirano, era executado. Chegou a um momento que tu não podia olhar para os Astroclaws, porque se tu olhasse diretamente para um Astroclaw, isso pode ser considerado um crime, e a punição mínima é ele cegar tu com algum tipo de arma de energia, e a punição maior é a morte. Então a lei, que antes era severa, porém justa, agora ela ficou cruel e extremamente exagerada. Isso, claro, não foi de um dia para o outro, foi durante os anos de conflito, mas agora as pessoas mais tinham medo do que respeito e admiração pelos Astroclaws e o tirano. Só que tu ia fazer o quê contra quem domina o poder? Portanto, eles foram executando qualquer inimigo e dissidência política, e ele tinha o sistema de Badab todo nas mãos. Cada parte da administração, cada questão assim que era um pouco mais importante, era monitorado e controlado pelos Astroclaws. Ninguém conseguiria fazer ou planejar algo no sistema de Badab sem que o tirano soubesse. Com isso, ele conseguiu fazer aqui não só um local muito estável através do medo, porque esses planetas vão lutar por medo do tirano, mas também ele manteve o controle todo centralizado nos Astroclaws e nele mesmo. Falando em Astroclaws, ele começou, aliás, o capítulo inteiro começou a mudar. Inicialmente eram partes da armadura. Antes eles tinham um símbolo azul, dourado e preto. Agora eles primeiro eram uma manopla, eles pintavam de vermelho. Depois uma ombreira, eles pintavam de vermelho. Depois a parte da perna da armadura, eles pintavam de vermelho. Até o momento que o azul praticamente não era mais usado, porque o vermelho, para simbolizar o sangue, a vingança, o sangue derramado injustamente, eram umas coisas simbólicas deles. Mas agora eles começaram a mudar. O antigo símbolo, que era uma face meio que tipo de um leão, foi cortada e virou a garra do tirano segurando a estrela. Esse era o único símbolo agora que era feito e distribuído. Símbolos imperiais como Aquilas e coisas assim eram removidas e queimadas, derretidas em metal para transformar em outra coisa. E o tirano, então, aliás, o capítulo dos Astroclaws foi cada vez mais se afastando daquela história, nobre linhagem de luta e combate que eles tinham antes, e estavam virando agora fanáticos
pelo tirano e por talvez algumas coisas mais. A liderança do capítulo começou, apesar do tirano governar Badab centralizadamente, começou a se dividir um pouco. Alguns achavam que um rumo melhor para a guerra era diferente do que o tirano via. E a legião, claro, eles queriam fazer uma legião, mas não conseguiram. E o capítulo dos Astroclaws começou a ter rachaduras, divisões nas suas lealdades, mas isso vai ser visto um pouco mais pra frente. E quanto à Legião do Tirano, a Legião do Tirano também foi se transformando daqueles soldados fanáticos para agora meio que realmente uma força equivalente a uma PDF, ainda equipados com bastante armas e armaduras e granadas, mas eles foram reduzindo a qualidade das armas, das armaduras, além da qualidade dos soldados. Os melhores soldados já lutaram, já morreram, foram estraçalhados em batalha. Nesses 8 anos de conflito, agora tu tinha mais o pessoal que era a reserva, era aqueles que só lutaria se necessário. Então a qualidade geral da Legião do Tirano baixou. Sim, existiam veteranos no meio, mas os números deles não eram suficiente para compensar as baixas. Com isso, a Legião do Tirano virou uma ameaça menor do que foi assumida até então. E um extra para complementar os números, em muitas ocasiões, os Astroclaws começaram a usar mutantes, criaturas aberrantes que às vezes nem se passam mais como humano, e esses mutantes eles davam a eles umas máscaras de ar improvisada e geralmente armas de mano a mano. Um ou outro conseguia uma autogun aqui e ali, mas a maioria era armas de mano a mano, e eles botavam nesses mutantes colares explosivos. Se tu não fizesse o que os Astroclaws mandassem, eles iam apertar um botãozinho e a tua cabeça vai pelos ares. Portanto, os mutantes estão lutando também, junto com os Astroclaws, demonstrando o desespero e o rebaixamento que chegou essa antiga formação exemplar da Legião do Tirano. E, ok, deu de preparação até agora, acho que deu para entender o que está acontecendo, tá na hora do ataque. O Caleb Cullen, o governante não, né? O ministro militar, é Militaris Magister, se eu não me engano, é o governador militar, o comandante de toda essa operação. Ele iria fazer o plano. O plano dele era tentar resolver essa guerra o mais rápido e decisivamente possível. Para isso, ele precisaria invadir a capital do tirano, Badab Primaris. Iria ser difícil, um Hive World, um mundo muito, muito densamente habitado, e era o trono do tirano. Como ele iria conseguir destruir esses caras? Como ele iria conseguir chegar lá rapidamente? Para isso, ele iria precisar de uma rota e, se possível, um porto espacial avançado. E adivinha só, coincidência, um pequeno subsistema nessa região de Badab, um local chamado Pyraios. O Pyraios é um sistema minúsculo, é pequeno em comparação, tipo, a escala global, não é a escala do universo, mas esse pequeno sistema era altamente desenvolvido, não tinha uma população muito grande, mas ele era desenvolvido e ele tinha 2 objetivos principais que as forças aliadas queriam tomar. O mundo industrial de Pireus 5 era uma região, claro, não tem a produção industrial de um mundo forja, por exemplo,
mas era onde boa parte dos materiais coletados eram refinados. Se tu conseguisse destruir isso aqui, ou tomar preferencialmente, a capacidade do tirano de produzir mais armas e reparar equipamento destruído ia ficar severamente prejudicada. E também, no mesmo sistema, existia uma lua habitável próxima de um gigante de gás, e essa lua habitável era local de uma colônia industrial pequena, também não é gigantesca, e um porto espacial. Portanto, dominar esse local iria afetar a produção dos traidores e iria dar às forças aliadas uma base de operação dentro de Badab. Cara, isso precisa ser feito para agora. Como a gente vai resolver isso aí? Muito simples. Com força da marinha muito maior número do que os inimigos, eles vão tomar total superioridade espacial e o mundo de Pireu 5 vai receber um bombardeio estratégico, destruindo boa parte da infraestrutura e impedindo com que as forças inimigas utilizem esse planeta. Enquanto isso, as forças terrestres, comandadas diretamente pelo próprio Caleb Cullen, junto com forças de super soldados e regimentos de suporte da guarda, iriam para a segunda lua de Critias, porque aquele porto espacial era o objetivo principal. Ok, o plano achei bem simples, mas tu sabe que o plano nunca sobrevive ao contato com o inimigo, e o que o Caleb Cullen iria levar na sua operação para tentar dominar o porto espacial e aquela pequena colônia industrial o mais intacta possível. Ele iria liderar o ataque pessoalmente, então um contingente de Red Scorpions em grande número foi para lá. Junto, ele foi também com os Minotauros, já que ele já tinha lutado com eles antes, e eles meio que realmente lutam bem juntos. E os Exorcistas estavam loucos para uma ação. Até agora eles tinham sido colocados em reserva, novos capítulos chegaram, e os Exorcistas, junto com as forças imperiais aqui, vão diretamente atacar as forças do tirano. Eles estavam felizes, já estava na hora de alguma coisa acontecer. E enquanto eles eram, diz nos livros e no livro texto aqui na base do negócio, que eram 6 capítulos, provavelmente um pouco mais que 6 capítulos, não, desculpa, 6 companhias, um pouco mais que 600 super soldados, porque eles provavelmente estavam aumentando a companhia, porque esse aqui é um ataque, tu vai ter alguma baixa que ia ler, então tu precisaria garantir o sucesso da missão. Mas em torno de 600 super soldados foram enviados como contingente de ataque primário para devastar os inimigos e tentar tomar aquela infraestrutura o mais segura e intacta possível. Beleza, deu a ordem verde, podemos ir, cara, tá todo mundo ansioso para ataque, os exorcistas já estão roendo a unha, vamos. Então, tá na hora de iniciar o plano. Um grande, enorme contingente da Marinha foi separado para essa missão, incluindo uma battleship. Uma battleship é gigantesca, vários cruzadores leves e pesados, as forças dos Astartes com battle bards. Aliás, a battle bards do... Poxa, me fugiu a palavra, meu Deus, eu acabei de falar deles, dos exorcistas, é que eu confundo exorcistas com executores, mas porque eu gosto de chamar os executores de carrasco, que eu não confundo. A Battle Bard dos exorcistas
também vai lutar aqui. A Battle Bard dos Minotauros, uma delas também vai ser envolvida. Vários cruzadores leves, uma quantidade absurda de destroyers vai ir junto. E em torno de 60 naves vão ser enviadas para cá como escolta e proteção para essa missão, mas é mais que o suficiente para a resistência que eles estão esperando. Como assim? A informação dada ao Caleb Cullen é que essa região aqui meio que foi deixada de lado pelo tirano. Aparentemente, a resistência que ia ser inútil, então o tirano não teria botado muitos recursos para defender essa região. Sabe quando tu aperta X para duvidar? Mesma coisa. O Caleb Cullen não acreditou em nenhum minuto nessa informação, por isso que ele também decidiu liderar o ataque pessoalmente. E ele, junto com esse ataque principal, foram feitos diversos ataques de divergência em outros pontos para que os Astroclaws necessitassem dividir a sua atenção e os seus números, e porque a maior ameaça contra esse ataque iria ser a presença de super soldados no planeta inimigo. Portanto, se os Astroclaws estão ocupados, isso aqui ia ser easy peasy, lemon squeezy. Com isso, foi enviado as naves. E infelizmente, uma delas, um cruzador, uma nave fenomenal da Marinha Imperial, ela teve uma falha catastrófica no Gallarfield. O que acontece quando o Gallarfield falha? O Gallarfield é o que protege uma nave da influência do imaterial. O ser humano faz pequenas bolhas ao redor da nave e ele entra em uma outra dimensão, o imaterial, para viajar grandes distâncias no espaço. E quando tu não tem essa bolha protetora, o Gallarfield, como é que eu vou te explicar, cara? A alma de quem tá dentro da nave é sugada. A nave inteira fica uma contorção começa a criar sangue nas paredes, verte sangue da ventilação, começa a aparecer demônios, criaturas, as pessoas vão escutando vozes, as pessoas vão começando a sangrar por todos os orifícios do corpo. Praticamente tu morre. A radiação caótica é um negócio terrível, que afeta até a própria nave. E com isso, infelizmente, uma das naves imperiais se perdeu na entrada do sistema. Triste, mas acontece nessa região. Por que acontece isso? Esse lugar é instável, ele é muito próximo de uma tempestade material permanente, que é a Maelstrom. Então viajar aqui não é seguro, mesmo utilizando as rotas mais estáveis. Ainda assim é bem perigoso viajar aqui. E com isso, infelizmente, depois que essa nave foi destruída, ocorreu uma distorção e as naves aliadas foram chegando um a um. Uma das primeiras que chegou foi a nave levando Caleb Cullen e as companhias dos Red Scorpions, e ela chegou sozinha. Cara, imagina dar sorte pro azar, porque agora vai dar problema. E conforme ele avaliou ali as defesas do sistema, felizmente, ele foi colocado mas muito longe dos planetas, quase na fronteira entre o sistema e outro. Portanto, relaxa, nós não estamos sob fogo inimigo e não vamos ser destruídos instantaneamente. Com o tempo, outras naves começaram a chegar, até que a formação finalmente se reestabeleceu, e o Caleb Cullen agora tinha duas possibilidades. A opção A era tentar ir bem devagar e o mais silenciosamente possível, coisa que é quase que impossível quando tu traz um battleship, uma nave gigantesca que emite uma radiação e energia absurda, que qualquer um vai sentir com o mais básico do sistema ASP de detectar alguma coisa. Auspex, quer dizer, de detectar alguma coisa. Então com o Auspex tu vai ver essa nave.
Ou ele tinha a opção B, em vez de camuflagem e ser sorrateiro, nós podemos ser violentos e agressivos. E Gork aprovou o plano dele e ele ativou os motores e deu a ordem de todas as naves avançar coordenadamente, mas na velocidade mais rápida possível, na direção do objetivo e dos planetas que eles devem invadir. Esse atraso perdeu algumas horas do nosso ataque e o elemento surpresa total, como eles chegaram muito longe dos planetas que eles iriam invadir, também foi perdido, mas o plano tinha que ser realizado, eles não vieram aqui por nada, e com isso os mundos começaram a ser atacados. O planeta de Pireu 5, as naves imperiais começaram a se aproximar da atmosfera. O vice-almirante, que era o comandante da marinha, falou incrível a resiliência, a defesa das forças daqui dessa região, mesmo usando naves obsoletas, pequenos destroyers, muitos só modificados, eles mantiveram uma luta de média a longa distância, atirando torpedos, tentando causar qualquer dano que fosse na força imperial, que meio que ignorou essas tropas secundárias da marinha inimiga, e foram em direção aos antigas defesas fixas, monitores de defesa espacial. Nada mais são monitor de defesa, cara, uma plataforma de armas, é basicamente isso. É um monte de arma em uma plataforma quase que imóvel que fica na atmosfera do planeta. E esses monitores até conseguem causar dano a naves e tal, mas não contra uma frota da marinha. Infelizmente para os traidores, a força aérea deles, aliás, a força espacial foi totalmente dizimada, mas eles ganharam tempo. Como assim? Eles ganharam mais algumas horas, porque o avanço da marinha teve que ser lento e ele teve que ser coordenado para sempre botar naves antiminas para destruir as minas. Como é que funciona uma mina espacial? Elas geralmente são por aproximação, por ímãs, e existem naves especiais para destruir essas minas, e que tem que detectar ela no espaço, não sei se sabe, não dá só para enxergar no espaço e ver as coisas, então ele consegue detectar essas naves inimigas, aliás, minas e campos minados. Então enquanto eles estavam destruindo os campos minados e abrindo um caminho para o planeta, essas naves leves e obsoletas fizeram o possível para ganhar tempo, e quando começou o bombardeio, infelizmente para as nossas forças leais, existia uma quantidade significativa de defesa anti-orbital nesse planeta. O Tirano investiu aqui. Esse negócio que o Tirano não tinha investido nada é mentira. E existiam, no caso, bunkers e complexos de defesa que nunca foram vistos antes, que não tinham nenhum mapa imperial e nenhum reconhecimento. Com isso, eles tiveram que mudar o plano no meio da luta, porque as naves imperiais começaram a levar dano de defesas orbitais não mapeadas. Antes de fazer um ataque decente, tu precisaria explorar as defesas, identificar os pontos. Então, o vice-almirante tentou se comunicar com Caleb Cullen, mas ele não conseguiu. Porque chegou no sistema uma grande quantidade de naves inimigas, incluindo naves com sistemas para fazer gem. Gem é tipo bloquear o sinal de Vox, e eles estavam vindo na direção da força terrestre, não onde a marinha estava agora. Com isso, o vice-almirante tomou a decisão de parar aquele bombardeio que ia ter resultado provavelmente ínfimo, e eles iriam levar um monte de dano e possivelmente perder naves nesse ataque, e eles iriam fazer isso aí num segundo tempo. Agora, o objetivo era interceptar essa força que tinha acabado de chegar para reforçar os traidores. É o que acontece quando tu leva tantas horas para fazer qualquer coisa. Tudo bem que viagem espacial demora, mas eles chegaram muito longe do objetivo principal.
E falando em objetivo principal, a luta na lua de Critias. A luta nessa lua habitável inicialmente ocorreu tudo bem. Os Firehawks, os Red Scorpions conseguiram estabelecer perímetros, dominar várias construções e defesas, e eles começaram a expandir. Foi identificado uma resistência mínima, um ou outro regimento da Legião do Tirano, mas nada grandioso. E pelo visto, o planeta cairia facilmente, sem muita destruição e sem a necessidade de reconstruir esses gigantescos blocos industriais que ajudam o porto espacial a funcionar. Porém, infelizmente, estava bom demais para ser verdade. Devo lembrar que os Lamentadores têm a semente genética amaldiçoada por muito e muito azar, e essa semente genética dos Lamentadores está com os Minotauros, então deseja a eles muita sorte mesmo, porque como os Minotauros estão aqui na missão, tudo que vai dar errado, vai dar errado. Conforme os Red Scorpions estabeleciam o perímetro, eles perceberam uma coisa: mesmo os funcionários mais básicos ali da região do porto espacial e da indústria começaram a pegar armas de mano a mano e correr para cima deles. Era como se eles estivessem sendo controlados por alguma coisa, e os Red Scorpions, pergunto depois, agora eu tenho que atirar. Eles começaram a descer-lhe tiro de bolter pesado, veículos pesados, suporte aéreo próximo com Thunderhawks. E aqueles civis armados, civil armado acho que seria o termo correto, vieram em milhões contra ele. Eu falei milhões, desculpa, milhares. Acho que, se eu não me engano, o sistema aqui não tem um bilhão de pessoas, então milhões ia ser exagerado. Mas vieram milhares de pessoas freneticamente correndo na direção dos Red Scorpions. Algumas com machados, outras com facas, outros com uma pedra. Mas o que eles tinham em mãos, eles vieram pra cá. E depois que os Red Scorpions começou a cansar o ombro de tanto matar herético, eles foram investigar o corpo para fazer as perguntas. Eles detectaram que o pescoço desses mortos estavam todos com um colar explosivo. Eles tinham virado escravos dos Astroclaws. Se eles não obedecessem tudo que eles mandassem, a cabeça deles iria pelos ares. Por isso eles estão se sacrificando aqui, porque foi uma ordem direta dos Astroclaws. Nossa, cara, eles então viraram de protetores para escravistas aqui, é isso mesmo? Sim, eles viraram extremamente cruéis. Os Astroclaws não mais se importavam se eles defendiam os humanos, se eles tinham importância com a população que vivia aqui. O que eles queriam era a vitória a qualquer custo. Se eles precisassem sacrificar bilhões daquela população ingrata aqui do sistema, eles o fariam para vencer. Com isso, os Red Scorpions fizeram o possível e eles pararam a onda de seguidores ali dos Astroclaws que vinha de todas as direções. E conforme essa batalha foi ocorrendo e os Red Scorpions se viram cercados pela população do planeta, um número imenso de armas antiaéreas começou a se revelar. Canhões orbitais, armas antiaéreas fizeram o céu ficar terrível para as Thunderhawks, onde elas vinham. As Thunderhawks começaram a ser destruídas uma atrás da outra, e o tiro antiaéreo era impressionante. Ué, onde é que estava esse negócio que não foi visto até então? Elas estavam camufladas. As armas antiaéreas
foram construídas em total segredo e camufladas aqui na região. Não iria ser fácil tu quebrar isso aí. E infelizmente o Caleb Cullen não sabia, a informação que veio para ele foi péssima e agora ele caiu em uma armadilha sem poder mais sair. Os Astroclaws, em torno de 1000, estavam presentes aqui no planeta e eles começaram a avançar utilizando pesadíssimos veículos imperiais em direção às forças lealistas. Com isso, agora aqueles 600 super soldados não mais vão ter que se contentar matando a população inteira desse planeta ingrato que está vindo contra eles. Eles também vão ter que lidar com os Astroclaws pessoalmente. Isso aí não vai ser bom, não vai mesmo. O caso, os Astroclaws fizeram penetrações nas linhas de defesa dos Red Scorpions. Como assim? Utilizando sua vantagem numérica e em número significativo de veículos, eles conseguiram quebrar alguns pontos da linha e avançar em direção ao centro de comando do Caleb Cullen. Como tu vê que é um centro de comando simples, ele tem transmissão de energia, o Vox vai e vem dali o tempo todo, ali é o centro de comando, e com isso eles estavam chegando próximos da região onde ficava o próprio Caleb Cullen. E por que esse ataque tão feroz? Por que essa penetração a todo custo do tirano, que chegou a deixar tropas isoladas dos aliados para trás, enquanto eles só queriam a cabeça do Caleb Cullen? Bem, o tirano nessa época já estava enlouquecendo, fanático por poder, com uma sempre paranoico, todo mundo é contra ele, todo mundo segue ele, todo mundo quer matar ele, e ele iria querer ser aquele que teve a honra de cortar a cabeça do líder dessas forças ditas leais ao Império, sendo que ele nunca fez nada errado. Com isso, ele botou a sua melhor Terminator Armor e foi em direção ao Caleb Cullen. Mas não se preocupe, no caminho, essa legião de elite que veio para matar o Caleb Cullen foi encontrada pelo Silas Alberec. Quem é Silas Alberec? Silas Alberec, na verdade. Quem é Silas? Quem é esse cara? Ele é um capitão da terceira companhia dos Executioners, e ele é chamado e tem um nome diferente por causa da sua arma legal. É a chamada a Destruidora de Infernos, a Hellslayer. É incrível, isso aí, mesmo que ela não fosse uma arma de energia usada por um super soldado com uma força absurda, ela ainda ia ser uma arma fenomenal. E com isso, ele decidiu tentar marretar o tirano, botar juízo na cabeça dele do jeito antigo, com um porrete de aço. E com isso, ele foi em direção a essa coluna de avanço para tentar interceptar o tirano e os seus assassinos. Mas no caminho, ele foi interceptado. Um antigo Dreadnought, o venerável Cleitor dos Astroclaws, impediu a passagem dele. Então começou um duelo com os dois. Não se preocupe, porque agora, durante esse conflito, o tirano está indo em toda direção atrás do Caleb Cullen, mas o Caleb Cullen falou: deixe que venha, vou acabar com isso aqui e agora. Enquanto isso, o nosso capitão dos Execution, não, tô falando que eu confundo. O nosso capitão dos exorcistas iria ter que enfrentar o Dreadnought. No início do duelo, o Dreadnought, utilizando sua arma, conseguiu derrubar um
dos exorcistas, e quando o capitão chegou mais próximo, o Dreadnought usou sua garra de energia para tentar jogar o capitão para longe. O capitão conseguiu desviar, porém o Dreadnought é mais rápido do que parece e ele agarrou o capitão pelo braço. Um dos braços dele ficou preso na garra de energia e o tórax também, e o Dreadnought começou a apertar a garra de energia, quebrando os ossos do braço e os ossos do peito do exorcista. Porém, a dor, meus amigos, para um exorcista é a mesma coisa que nada. Ele, com uma mão só, conseguiu usar o Hellslayer e dar uma batida com força na junta do ombro do Dreadnought. E por mais resistente que seja um Dreadnought, ele atingiu o ponto fraco na junta da armadura, desativando a garra de energia e o seu braço esquerdo. Com isso, ele caiu e ele, usando novamente o Hellslayer, mesmo segurando ela com o braço quebrado, ele bateu na perna do Dreadnought, o derrubando no chão, e depois ele continuou batendo na região onde fica o sistema de controle e energia do Dreadnought, desativando ele para sempre. O antigo e venerável Cleitor foi derrotado, porém o nosso capitão dos exorcistas não conseguiu impedir o avanço do tirano, e depois desse conflito ele teve que ser retirado daqui, porque ele foi ferido em vários órgãos do peito e no braço ele quebrou em vários pontos. Ele precisava de cuidado de um apotecário imediatamente, mas ele vai ser salvo, não se preocupe, vai dar tudo certo com ele. Apenas saiba que ele tentou, mas o seu melhor não foi o suficiente. E quanto ao duelo que não quer calar, o Caleb Cullen e o tirano. Muito bem, vamos lá, estou pronto. O Caleb Cullen abriu a porta e foi encontrar o tirano em um terreno aberto, em frente às ruínas daquela região que eles já tinham dominado. Depois de atirar de artilharia, aquele lugar está tudo devastado. O Caleb Cullen, usando a espada do mestre do capítulo dos Red Scorpions, a Blade of the Scorpion, a lâmina do escorpião, baita nome para uma arma, por sinal, enfrentando o Luft-Huron, utilizando a sua garra de energia, a garra do tirano. Começou então o duelo e, no momento do início da batalha, o Caleb Cullen falou: os seus dias de reino ridículo, de tirania, acabam hoje. Você falhou, seu império morreu, seu capítulo entrou na desgraça, você será executado em nome do Deus Imperador. E o Luft-Huron deu um sorriso. Você não sabe nada. Meu império está apenas no início de sua glória. Vocês são os traidores. Eu só quero o que há de melhor para a humanidade. E vocês destruíram a esperança do ser humano. No caso, depois desses dois trocas de insulto, eles começaram a degladiar. O tirano utilizando sua garra para bloquear e desviar os ataques da espada, que tem um alcance mais longo. O tirano tentando se aproximar do Caleb Cullen, o Caleb Cullen sempre usando os pés para manter uma guerra dinâmica, uma batalha dinâmica, e desviando dos ataques do tirano, até o momento que o Caleb Cullen foi atingido superficialmente pela garra de energia, mas o corte que ele sofreu não parava de doer e sangrar. Ué, ele é um super-humano, como é que, cara, ele deveria coagular praticamente que instantâneo? Por que ele não para de sangrar? Tem alguma coisa errada. E o tirano, então,
ele meio que aproveita aquele momento de sangue e ele avança no Caleb Cullen, dando 3 ataques rápidos com a garra. O Caleb Cullen bloqueia um, bloqueia outro, mas o terceiro infelizmente o atinge no peito, penetrando a armadura. Se fosse uma armadura menor ou mais fraca, ele teria sido morto ali naquele momento, mas essa agarrada atingiu ele de lado, queimando a carne, um pedaço do osso e uma pequena porção do seu pulmão, mas ele tem outros 2 para sobreviver, não se preocupe. E agora que o Caleb Cullen foi atingido pelo flanco, ele aproveitou essa situação e ele enfincou a sua espada de energia na barriga e no peito do tirano, causando dano também ao seu pulmão e a boa parte do seu interior. Infelizmente, não atingiu os corações do tirano, e o tirano agora cambaleotando para trás, e o Caleb Cullen, olhando a ferida que ele sofreu, ele viu que o sangue não parava de escorrer, ele já estava, aquela dor na ferida era descomunal, e o tirano engoliu o sangue que estava escorrendo na boca, olhou pro Caleb Cullen com raiva. O Caleb Cullen começou a ver turvo, não conseguia ficar em pé direito, o tirano começou a vir na direção dele rapidamente, mas felizmente a guarda de elite do mestre do capítulo se interpôs entre o tirano e o Caleb Cullen. Começaram a atirar com bolter pesado, o tirano teve que se desviar e procurar proteção, e eles retiraram o Caleb Cullen da lei. O Caleb Cullen sabia que se a batalha tivesse continuado, ele teria perdido. Então foi uma vitória para o tirano, mas uma vitória vazia, porque ele queria decapitar o líder das forças dita por ele traidoras, né? Porque ele diz que o Império é traidor, olha só a audácia desse cara. Então ele não iria parar até ver o Caleb Cullen morto, mas graças à intervenção, e ele tá ferido, ele teve que recuar. Quase que a guerra acaba por aqui. Se eles decapitassem o tirano, muito provavelmente a guerra poderia acabar bem mais rápido, mas infelizmente isso não aconteceu. E a guarda de elite, eu não falei sobre eles até agora, geralmente, assim como o mestre do capítulo estava usando aqui, usa a armadura de Terminator, portanto eles conseguem resistir mesmo que um ataque da garra de vez em quando. Com isso, o tirano não é idiota, ele sabe quando dá para ganhar e quando ele tem que recuar, e ele optou então por recuar. Mas eles ainda tinham os Red Scorpions cercados, o Caleb Cullen estava fora de consciência e não iria responder. A mensagem da marinha tentando chegar em contato com ele, dizendo o que estava acontecendo, chegou em ouvidos que não estava ouvindo, porque ele tinha desmaiado ali da dor e do sangramento, e ele não poderia responder ao vice-almirante nesse momento. Felizmente, mesmo cercados lá embaixo, o vice-almirante, não tendo a permissão do Caleb Cullen, ele assumiu o controle e ele mudou o rumo. Quando aquelas naves começaram a se aproximar, ele juntou a nave dele junto com as naves dos Astarte, e agora a formação estava toda unida novamente, não estava mais separada em 2 pontos. E ele requisitou a ajuda dos exorcistas para destruir aquela flotila que chegou no sistema. Os exorcistas não precisam nem pedir 2 vezes para matar traidores heréticos. Eles então juntos conseguiram destruir boa parte da marinha improvisada, porque lembre-se, as forças do tirano no espaço, nada mais são do que naves recapturadas e reconstruídas, não é exatamente uma nave zero da marinha imperial, e elas vão cair como moscas contra uma verdadeira Battle Bard, um cruzador pesado, um battleship como tem aqui. Então não tinha muita chance de sobrevivência para essa força meio que improvisada do tirano. Eles possuíam algumas naves de alta tonelagem, uma Battle Bard, aliás, acredite que era a última Battle Bard dos Astroclaws, e um cruzador pesado estavam aqui desde a origem, desde que os veteranos, os defensores da Maelstrom vieram para cá.
essas naves estavam servindo eles. Então essas naves já estão há 110 anos aqui lutando no espaço e elas vieram para tentar expulsar os aliados do planeta e impedir que eles retirem as forças lá no chão. Felizmente, graças a um pensamento rápido de um dos comandantes da Battle Bard, no caso dos exorcistas, eles conseguiram fazer um plano meio que desesperado. Como assim? Os Astroclaws estavam cercando e pressionando o ataque contra as forças dos Astartes, estavam cada vez mais reduzindo seu perímetro de resistência. Então a Battle Bard mirou os canhões e os torpedos para baixo e atirou ao redor da formação defensiva que os Red Scorpions tinham feito como um dos últimos comandos do Caleb Cullen. E com isso, os Astroclaws tiveram que recuar para os seus bunkers, as defesas antiaéreas tiveram que se fechar para não ser destruída pelo ar, e uma quantidade absurda de Thunderhawks aproveitou esses últimos momentos, enquanto eles tinham a cobertura da nave espacial lá em cima, para embarcar o máximo de Astartes possíveis. E tenho que dizer, felizmente, a maioria sobreviveu. Ah, que bom, que bom, que bom. Em torno de 380 super soldados sobreviveram aqui, alguns ficaram feridos. E o que é vantagem, o que eu gostaria de trazer, é que eles conseguiram resgatar quase que todos os mortos, porque os Astroclaws estão roubando semente genética, modificando ela e convertendo em novos super soldados para si. Uma heresia total, um crime catastrófico. Com isso, lá em cima, a batalha no espaço. A batalha no espaço, eu tenho que dizer, foi uma vitória pírrica para o Império. Eles perderam um cruzador pesado só no chegar aqui no sistema, eles perderam uma quantidade de destroyers e frigatas, até são naves menores, e eles receberam um dano crítico no Battleship, que ficou com quase toda a parte da proa, a parte da frente da nave destruída. Porém, eles destruíram a última Battle Bard dos Astroclaws, eles destruíram o último cruzador pesado que os Astroclaws tinham no seu estoque, e aquelas naves inimigas que vieram para encontrar eles, estava quase 1 para 1, cara. Se tinha umas 70 naves inimigas, era aceitável, se não era uma vantagem numérica dos inimigos. Porém, as naves aliadas aqui, algumas tiveram que ser divididas para resgatar o pessoal lá no chão, outras tiveram que se dividir porque eles tinham ainda alguns monitores de defesa operantes nessa área. Com isso, era difícil manobrar, porque os Astroclaws criaram campos minados que eles sabiam onde é que estava, mas as forças aliadas não sabiam. Por isso, eles conseguiram socar acima da sua categoria do peso e eles causaram um dano significativo na Marinha Imperial, mas felizmente nenhuma nave principal foi totalmente decomissionada. O Battleship que foi para cá vai precisar de algumas décadas de reparo, olha, a maioria das naves vai, mas a nave que mais levou dano mesmo, que ainda se mantém operando, é a Battle Bard dos Exorcistas, porque ela teve que fazer ali aquela baixa atmosfera. Nisso ela levou mísseis, tiros de laser anti-orbital, e a armadura resistiu ao impacto. Obrigado, Imperador, o Imperador protegeu, e eles conseguiram retirar a maioria dos super soldados que foi para a missão e resgatar os corpos daqueles que morreram. Nesse momento eu sei que alguns de vocês estão coçando o dedinho, tá falando exterminatus, 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 exterminatus. Para fazer um ataque de exterminatus, tu tem que estar em baixa atmosfera, num planeta com defesas orbitais, com bunkers subterrâneos, com vários sistemas de reparo e um porto espacial que eles podem se retirar. Tu não ia conseguir fazer isso de forma fácil, e tu não anda por aí com arma exterminato no bolso. Tu tem que requisitar e tem que ter um plano e uma aprovação da Inquisição. É chato tu conseguir isso aí. No 40 mil não é, ai, não consegui um mundo, eu vou exterminar. Não é assim. Essa luta é para conquistar isso aqui, não para conquistar
uma ruína. Então, para aqueles fãs de Exterminatus, hoje não teve Exterminatus, não teve. E afinal, resumindo o conflito desse primeira incursão verdadeira no sistema de Badab, as forças aliadas perderam várias naves, outras vão ficar em reparo por anos a décadas, e 200 super soldados, não chegou a 200, um pouco menos, perderam a vida nesse conflito, e os Astroclaws mostraram que eles ainda têm no mínimo 1000 Astartes consigo. O Caleb Cullen quase morreu, mas não morreu, e ele vai poder comandar as forças aliadas depois. A arma do tirano estava causando umas feridas esquisitas. Tem algo muito errado com essa arma. Uma arma de energia não ia parar a coagulação de um Astarte. Tem algo a mais acontecendo aí. Mas vou deixar aqui o cliffhanger. Cliffhanger é tipo ficar na beirada do precipício assim com a mão. Sabe quando tipo, tem um artista no cinema que vai cair e segura com a mão assim na janela ou num penhasco? Isso aí é cliffhanger, tipo tu segurar. Na real isso é segurar no penhasco, né? Cliffhanger. E aí cliffhanger é a expressão para dizer que eu acabei aqui no momento que vai acontecer algo interessante no próximo. Só para te conhecer mais uma palavra em inglês. Acho legal traduzir pro pessoal que não entende muito inglês. Então, o cliffhanger de hoje, como o tirano tá com essas suspeitas de heresia, alguém tem que resolver o pepino. E quem vai resolver? A Inquisição. No próximo episódio, nós vamos ver o plano um pouquinho modificado do Inquisitor para resolver a defesa do Anel de Aço do Tirano de Badab. Tudo de bom, vejo vocês por lá, e o Imperador protege.